Há um ano atrás eu sonhava com esse computador exatamente do jeito que muita gente sonha em ter um hoje. Eu ganhava pouco, não tinha cartão de crédito e toda vez que fazia as contas, parecia que o sonho ficava cada vez mais distante. Mas, mesmo assim, eu consegui montar esse PC peça por peça e hoje eu vou estar mostrando exatamente como eu fiz isso. Bom, a forma que eu fiz para montar o PC, mesmo ganhando pouco, não foi nada milagrosa. Foi um processo difícil, mas que pode ser aplicado por qualquer um. E foi da seguinte forma. Primeiro, eu reuni todas as peças e componentes necessários em 3 grupos. CPU, tinha o gabinete, fonte, fãs, memória RAM, SSD, NVMe, placa de vídeo, processador e placa-mãe, periféricos, que tinha o teclado, o mouse e o fone, e outros, que no caso era a mesa, o monitor e o mousepad. Depois disso, veio a parte mais difícil, ajustar o meu orçamento. Ver o que sobrava do meu salário e direcionar para a montagem do PC, ou seja, independente do que acontecesse, da promoção que aparecesse, aquela quantia que na época eu me recordo bem que eram de R$300, seria apenas para a montagem do PC. Alguns em meu lugar fariam de outra forma, usariam o cartão de crédito, adiantariam o sonho e pagariam caro nos juros. Mas eu não, eu fui paciente e com essa paciência eu cheguei à seguinte conclusão: por que comprar tudo de uma vez se eu posso começar apenas por uma peça? Assim, a estratégia que eu utilizei foi todo mês ir comprando peça por peça, até comprar todas. Sim, pessoal, eu sei, nem todo mundo tem a oportunidade de estar separando a quantia de R$300 por mês para estar, montando o PC, né? Mas, mesmo assim, separando uns 100, R$200 é possível. Vai levar um pouco mais de tempo, mas é possível. Bom, e seguindo a estratégia, caso a peça acabasse sendo mais cara que R$300, eu juntava durante uns 2 a 3 meses para estar conseguindo comprar, né? E caso a peça fosse mais barata, eu guardava esse valor, o restante, né? E entregava no próximo mês para estar comprando a próxima peça. Por fim, a última coisa que me ajudou nesse processo foi pesquisar os lugares que compensavam estar comprando as peças. Por mais que eu tenha utilizado mais a Kabum, a Amazon foi bem útil, pois nela comprei as memórias RAMs. Uma dica que eu dou a vocês, inclusive, é utilizar o ChatGPT para estar fazendo essa comparação de preço. Mas claro, sempre tomando cuidado com os fretes extravagantes, né? Quando eu montei o PC foi em meados de 2024 para 2025, então não se assustem com os preços baixíssimos das memórias RAM, do SSD e do NVMe, tá? Infelizmente, hoje em dia o preço desses componentes estão bem mais caros graças às IAs. Pessoal, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu vou estar comparando o orçamento daquela época, quanto que eu paguei, e hoje em dia, quanto que tá, né, com o preço da inflação, também com a questão, como eu falei para vocês, da memória RAM, que subiu bastante. Mas eu vou estar fazendo aqui essa comparação para vocês até o final do vídeo, tá, de preços antigos e os preços atuais. Começando pelo processador, ele é um Ryzen 5 4600G, que significa que já vem com placa de vídeo integrada, e eu comprei ele na época pelo valor de R$ 638,45. A minha placa-mãe é uma Gigabyte B450M, que foi na época uns R$470. Na parte de SSD é um Kingston de 480 GB e na época ele foi R$250. A fonte é uma MSI Mag de 650 watts e foi na faixa de uns 270. O gabinete eu infelizmente não consegui estar achando para vocês, mas ele é da Gamer Ninja. Ele possui 4 fãs RGB que dá para estar trocando diretamente nele as cores. A placa de vídeo que eu tenho e uso atualmente é uma RX 580 de 8 GB de RAM. Ela foi numa faixa de R$600, eu comprei ela no Marketplace. O mouse que eu uso é um Redragon Cobra RGB. Ele foi na faixa de uns R$115. Ele tem diversos modos de luz e também DPI. O teclado também, assim como o mouse, é da Redragon, é um Kumara RGB. Ele também possui vários modos de coloração e ele é um teclado mecânico que sai por uma faixa de R$220. O fone também é um Redragon, é um Hylas H260 que eu comprei da época, foi pelo meu primo, né? Eu acabei pagando ali uns R$100, mas ele não chega nem a perto disso, ele chega a ser um pouquinho mais caro se você for comprar em lojas oficiais. Bom, o NVMe que eu uso é um NVMe da Kingston, ele tem 1 TB de armazenamento e na época foi uns R$420. O monitor que utilizo é um da Samsung de 24 polegadas de 75 Hz, que foi mais ou menos na faixa de uns R$660. As memórias RAM são 2 pentes de 16 GB, totalizando assim 32 GB de RAM, e saíram em conjunto por um preço de R$600.
E por fim, e não menos importante, a mesa, que é uma mesa gamer da Kabum, que na época, se eu não me engano, eu paguei uns 446. Bom pessoal, com esse orçamento aqui de quanto as peças custavam no passado, eu cheguei ao total de 4.735,15 centavos foi o valor que eu investi naquela época, né? E nos dias atuais, essa mesma config sairia por mais ou menos uns R$ 8.200, o que eu acho um absurdo, porque o valor dessa config, cara, você consegue estar comprando um Corsa ou uma CG 150. Mas é isso, galera. Eu trouxe para vocês aqui o vídeo sobre o meu setup, quanto que foi o orçamento, como que eu fiz para estar montando, né, ganhando pouco. Agradeço você que assistiu até aqui e te espero no próximo vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar seu like e é isso. Tamo junto, falou, até o próximo vídeo.